Olá, meu nome é Tainá e, juntamente com a Letícia, iremos apresentar nesse seminário sobre as associações da hipercolesterolemia e o sistema nervoso central. A hipercolesterolemia familiar é uma doença genética autossômica codominante que afeta o metabolismo das lipoproteínas, sendo caracterizada por níveis elevados de colesterol plasmático, principalmente o colesterol de lipoproteína de baixa densidade, o LDL. A doença é um conhecido fator causador de aterosclerose e doenças cardiovasculares, mas também tem sido associada a anormalidades cognitivas. A doença pode ser causada pela falta ou disfunção dos receptores de LDL, devido a mutações gênicas, sendo que a forma mais comum de HF está relacionada a mutações de perda de função no gene que codifica o receptor de LDL, correspondendo a cerca de 90% dos pacientes. Este receptor de LDL é uma glicoproteína multifuncional da superfície celular que se liga a vários ligantes, principalmente a ApoB100 e a apolipoproteína E, assim medeia a endocitose. Com isso, a disfunção do receptor de LDL diminui a captação de LDL pelas células, principalmente pelos hepatócitos, levando então a um acúmulo de colesterol LDL no sangue. Além dessa causa, a HF também pode ser causada por mutações nos genes da apolipoproteína B100 e da proproteína convertase subtilisina quexina tipo 9. A convertase interage com os receptores de LDL, causando a sua degradação e então reduzindo seus níveis. Recentemente, a importância da convertase na renovação dos receptores LDL tem sido considerada na clínica como um alvo terapêutico para o tratamento da HF. Independente da causa, o fator comum entre as mutações é o aumento dos níveis plasmáticos de colesterol desde cedo na vida, sendo que estes podem desencadear então deficiências neurocomportamentais e disfunções cerebrais. Esse excesso de colesterol acumula-se nos tecidos, principalmente na parede arterial, e devido à exposição prolongada ao colesterol LDL plasmático elevado, os pacientes com HF apresentam um risco entre 3 a 13 vezes maior de desenvolvimento prematuro de doença cardiovascular aterosclerótica do que indivíduos com concentrações sanguíneas normais de colesterol LDL. Apesar de sua alta prevalência e da noção aceita de que é uma doença potencialmente fatal, a HF é frequentemente subdiagnosticada e subtratada, apesar de ter um biomarcador facilmente mensurável, que é o colesterol LDL. Portanto, a detecção precoce e o tratamento são de extrema importância, sendo que o principal tratamento é por meio de estatinas, as quais inibem a enzima hidroximetilglutaril coenzima A redutase, que é essencial para a síntese de colesterol. O principal objetivo do tratamento do paciente com HF é prevenir e reduzir a mortalidade prematura por doenças cardiovasculares e a incidência de infarto do miocárdio. O tratamento com as estatinas aumentou a expectativa de vida e, portanto, esse avanço no tratamento permitiu o destaque de aspectos que antes eram impossíveis de serem visualizados devido à alta mortalidade por eventos cardiovasculares, como comprometimento cognitivo leve. Agora falando sobre os mecanismos subjacentes à disfunção cerebral. A barreira hematoencefálica é uma estrutura que defende o encéfalo, sendo composta por células endoteliais, pericitos, membrana basal capilar e pés terminais de astrócitos. A integridade da barreira hematoencefálica é crucial para manter a homeostase cerebral e o funcionamento neuronal adequado, e a sua disfunção está ligada à patogênese de doenças neurodegenerativas, incluindo as fases iniciais da doença de Alzheimer. A inflamação é uma possível causa de danos à barreira hematoencefálica, uma vez que, diante de um quadro de inflamação sistêmica, observa-se um aumento da permeabilidade a solutos, sendo que se dá devido a mudanças em vias de sinalização que impactam na regulação positiva e negativa de transportadores e receptores, além de ocorrer um aumento no tráfego de linfócitos e infiltração de células imunes inatas, sendo esse processo facilitado pela quebra das junções oclusivas. E além disso, danos nas células endoteliais também podem ocorrer. A hipercolesterolemia e outras condições metabólicas estão associadas à inflamação sistêmica crônica. Então, essa inflamação sistêmica de baixo grau, instigada pela HF, também está intimamente relacionada ao desenvolvimento precoce da aterosclerose e se associa ao aumento do risco cardiovascular dos pacientes.
Estudos feitos com camundongos com deleção gênica do receptor de LDL mostraram que apresenta-se quebra da barreira hematoencefálica, evidenciada pela diminuição da expressão gênica de junções oclusivas e um aumento do conteúdo de aquaporina 4, que é uma proteína de canal. Além disso, observa-se um aumento do vazamento da barreira hematoencefálica, principalmente no hipocampo e no córtex pré-frontal. Com relação ao ciclo vicioso de estresse oxidativo e neuroinflamação, tem-se que a neuroinflamação é uma consequência crítica do vazamento da barreira hematoencefálica, que representa uma marca registrada da disfunção cerebral. Estudos relataram que a hipercolesterolemia induz neuroinflamação caracterizada por ativação da microglia e dos astrócitos em regiões cerebrais comumente afetadas por doenças neurodegenerativas como a doença de Alzheimer, onde astrócitos da microglia ativados desencadeiam uma cascata pró-inflamatória, aumentando a liberação de interleucinas inflamatórias que, por sua vez, exacerbam a neuroinflamação, afetando a barreira hematoencefálica e as células neuronais. Estudos com animais mostraram ainda um desequilíbrio oxidativo no hipocampo e no córtex pré-frontal de camundongos jovens nocautos para o receptor LDL, caracterizado por um comprometimento do sistema de glutationa, uma redução da atividade da superoxidesmutase e um aumento dos níveis de espécies reativas, onde a cadeia de transporte de elétrons da mitocôndria é a principal fonte de espécies reativas, sendo que já se observou disfunção mitocondrial hepática em camundongos nocautos para o receptor, o que indica a existência de conexões entre o suprimento bioenergético e a função neuronal. Um outro mecanismo apontado como subjacente à disfunção cerebral é a falta do receptor LDL e o metabolismo da proteína beta-amiloide. Até agora, a hipótese central para a patologia da doença de Alzheimer é a cascata amiloide, que propõe que o conteúdo aumentado de formas oligoméricas e agregadas à proteína beta-amiloide causa a disfunção sináptica que é característica da doença, além da perda neuronal e o comprometimento cognitivo. Isso se relaciona com a hipercolesterolemia familiar, pois, mais do que um transportador de colesterol no cérebro, o receptor de LDL parece estar envolvido na depuração de beta-amiloide e também na plasticidade sináptica, onde a ausência do receptor em animais modelos da doença de Alzheimer pode levar a um aumento na deposição de beta-amiloide cortical e hipocampal e mais déficits de aprendizagem espacial. Por outro lado, a superexpressão do receptor LDL no cérebro é capaz de inibir marcadamente a deposição de beta-amiloide no modelo animal transgênico com doença de Alzheimer. Porém, os camundongos nocautos para o receptor LDL não apresentaram aumento no conteúdo de beta-amiloide no cérebro, então até o momento observa que as deficiências de memória nestes animais não estão diretamente associadas ao aumento da produção e dos níveis de beta-amiloide no cérebro, pelo menos até a meia-idade, que foi o período que os estudos analisaram. No que diz respeito à hipótese da tal patologia, essa descreve que a deposição intracelular de emaranhados neurofibrilares, compostos principalmente pela proteína tal hiperfosforilada, é responsável por desencadear eventos que culminam na morte neuronal. Em um estudo, se cruzou animais superexpressando o receptor de LDL com modelos de taupatia, os quais comumente apresentam considerável perda de volume cerebral já aos 9 meses de idade. E observou-se a redução do dano cerebral associado a tal em camundongos que tinham a tal patologia e superexpressavam o receptor, com uma diminuição da neurodegeneração do hipocampo, bem como da perda sináptica e níveis de tal fosforilada. Ademais, essa redução ela foi correlacionada com níveis diminuídos de ApoE no líquido cefalorraquidiano e no tecido cortical, onde a ApoE é uma lipoproteína plasmática que desempenha sua principal função no metabolismo de lipídios e está diretamente envolvida na formação de placas amiloides no cérebro. Por fim, o último mecanismo proposto que será aqui apontado se refere ao dano neuronal, à neurogênese e também ao dano sináptico.
Os comprometimentos cognitivos nos camundongos nocaute para o receptor LDL estão associados à disfunção neuronal e sináptica, principalmente no hipocampo e no córtex cerebral. Estudos em camundongos demonstraram que eles apresentavam um número reduzido de terminações pré-sinápticas imunorreativas à sinaptofisina no hipocampo, onde a sinaptofisina é uma glicoproteína de vesículas sinápticas e é um marcador de plasticidade sináptica. Observou-se ainda uma diminuição do conteúdo de PSD95, que é uma proteína de estrutura pós-sináptica essencial em neurônios excitatórios. Estudos demonstraram também uma exacerbação da apoptose tanto no hipocampo quanto no córtex pré-frontal, caracterizada por uma menor expressão genética da razão de BCL2 por BAX, que são proteínas mitocondriais associadas à apoptose, onde a BCL2 é uma proteína anti-apoptótica e a BAX pró-apoptótica, bem como um aumento da imunorreatividade da caspase 3 ativada, que está associada à execução da via de apoptose. No que diz respeito à neurogênese, há um número reduzido de células em proliferação no hipocampo. Observou-se isso por meio tanto da marcação com o corante BRDU, o qual se incorpora ao DNA recém-sintetizado no lugar da timidina, quanto por um ensaio imunohistoquímico para um marcador endógeno, que é o Ki67, uma proteína que está estritamente associada à proliferação celular. E uma possível causa do comprometimento da proliferação celular do hipocampo é a redução da captação de colesterol, que é um componente essencial para o processo. E isso se dá devido à falta de receptores de LDL nas células cerebrais. Por fim, é fundamental mencionar que a neuroinflamação também é prejudicial à homeostase do neurônio. Portanto, no processo inflamatório induzido pela hipercolesterolemia, ou seja, essas modulações de estrócitos e microglia observada na doença, além do desequilíbrio de mediadores inflamatórios, também poderia ser responsável pelo dano neuronal e sináptico. Por fim, como conclusões do trabalho, vemos que os estudos analisados, eles ressaltam a importância do controle e monitoramento do perfil lipídico, não só para a prevenção de doenças cardiovasculares, mas também de doenças neurodegenerativas, principalmente no contexto da hipercolesterolemia familiar. Porém, observa-se que apenas o controle do perfil lipídico mediado pelos fármacos usados no tratamento da doença não é capaz de prevenir o desfecho no sistema nervoso central, indicando então um possível papel crucial do receptor de LDL no encéfalo. Essas foram as referências usadas por nós. Muito obrigada pela atenção.